Meu caro amigo, minha cara amiga, seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo, essa videoaula, onde nós vamos falar sobre o mercado de resíduos sólidos. De antemão, eu já te prometo uma coisa, você vai se surpreender nessa videoaula de agora. Porque você vai entender que o mercado é muito, mas muito maior do que você estava imaginando. É muito maior do que as instituições falam. As instituições, por exemplo, no Brasil, às vezes falam o tamanho do mercado e é muito maior do que isso. Agora, será que o Gleison está exagerando? Será que eu estou criando um cenário para despertar algo? Não, minha gente. É preciso entender esse mercado, entender a importância desse mercado, como ele interage com a indústria de produção normal, para que você possa se preparar para isso. Sabe por que o povo tem impressão? Veja, eu vou sempre usar essas palavras e você tem que absorver isso com cuidado. Eles têm a impressão de que o lixo, não sei o que, aquele fundo lá, porque eles não conseguem perceber o tamanho e a grandeza do negócio, percebe? Então, eu vou te ajudar a desenvolver os seus sensores, a sua percepção, e você veja de fato o tamanho desse negócio. Sabe aquela história de, às vezes, você tá ali naquela cidade e aí chega um estrangeiro, alguém de fora naquela cidade, abre ali um negócio, um comércio, alguma coisa, e de repente essa pessoa começa a ganhar muito dinheiro com aquele negócio e todo mundo daquela cidade fica assim, pasmo. Poxa, mas ninguém viu isso aqui, ninguém sabia como fazer esse negócio, tão simples, ninguém sabia fazer, foi preciso alguém de fora vir fazer. Exatamente isso que acontece no setor de resíduos. Tá? Antes de tudo, eu vou me apresentar aqui para você. Eu sou o Gleison, né? Tá aqui meu nome, aqui na tela, aqui, não, desse outro lado aqui, tá? Eu sou o Gleison, sou especialista em transformar problemas ambientais em negócios lucrativos, porque eu acredito na economia puxando negócios que geram emprego e protegem o meio ambiente. Então, o primeiro ponto que eu sempre valorizo é como a gente pode transformar esse projeto social em algo lucrativo, esse projeto de proteção ambiental em algo que dê lucro, porque aí a gente consegue atrair investidores para todo e qualquer tipo de projeto. Então, essa é a minha especialidade. Eu vivo na Alemanha há mais de 20 anos e aqui também na Alemanha eu me formei em Diploma Ingenieur für Verfahrenstechnik, que é alguma coisa como mestrado em Engenharia Química, com as minhas especializações em Engenharia de Energia e Engenharia Ambiental. Pois bem, eu preparei aqui algumas coisas para você e eu vou te mostrar já então aqui nesse vídeo. Olha só o que eu preparei para você. A gente vai falar sobre resíduos, então é interessante que eu te mostre alguma coisa também prática. E olha só o que eu fiz aqui, veja, né? Eu preparei aqui essa placa, né? Você vai dizer, mas o que é isso? O que é isso? Bom, isso aqui, na verdade, é o que? É resíduo eletrônico. Mas eu também preparei aqui uma apresentação para você, onde eu vou falar sobre o mercado de resíduos sólidos, e aí você vai conhecer e vai saber então valorizar esse mercado. Tudo bem? Então esteja preparado, vamos precisar aí de um tempinho, tá? Isso faz parte, essa aula gratuita faz parte do treinamento empresarial Lixo é Dinheiro. E esse lixo é dinheiro para você que vai entender isso a partir de agora. Lá na frente, eu vou também te mostrar como o mercado está segmentado, um pouco mais sobre a mão de obra qualificada, o que as pessoas precisam, né? Como as pessoas podem se qualificar para que possam funcionar como catalisadores desse mercado. Sem mão de obra especializada que consiga reconhecer os negócios, realmente aí fica um pouco difícil para o negócio seguir em frente. Por outro lado, se você está no mercado que é dessa maneira, que não tem muita mão de obra qualificada, é muito, mas muito bom para você ganhar dinheiro de fato. E depois eu vou te mostrar como você, diretamente você, não importa se você é catador, se é promotor público, se é gestor, se é funcionário público, se é empresário, se é investidor, se é estudante, qualquer coisa que você seja, de qualquer área, nessa área ambiental, é bom que consegue absorver aí todo mundo dentro dessa área, tudo bem? Eu vou começar com uma coisa prática, então. Eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto de coisas práticas. Então vamos lá, que eu vou mostrar aqui para você esse material aqui. Na verdade, temos aquilo que a gente chama de resíduo eletrônico,
né? Esse aqui é um pequeno exemplo, que é uma placa de circuito impresso. Vou até afastar aqui um pouco para que a gente possa visualizar melhor aqui, para ter uma, né, ideia de um trabalho completo aqui, ó. Então você vê essa placa e ela tem vários elementos aqui dentro. Isso aqui, quando vira resíduo, normalmente é um problema aqui, para o pessoal que não sabe, não sei o que eu vou fazer com isso, e coisa e tal, e coisa aqui, coisa acolá. Pois bem, um desses exemplos que eu vou te dar, eu falei que lixo é ouro. Olha, eu deixei aqui um pente de memória RAM, né? Esse aqui é o pente de memória RAM do computador. Isso aqui é uma placa circuito impresso de um computador, a placa mãe de um desktop, né? Um computador desktop de mesa. E isso daqui é um pente de memória que eu deixei aqui. Eu vou tirar isso aqui para você notar uma coisa. Quando você tira isso, aí você arranca esse pente, imediatamente você vai ver o quê? Você consegue reconhecer que aqui, olha, essa parte dourada, isso aqui muitas vezes, em muitos casos, é ouro. Né? E como é que eu faço para tirar esse ouro? Eu quero vender. Pois bem, isso aqui dá para tirar, tá, pessoal? Isso dá para tirar. Vou esclarecer rapidamente como funciona. Olha, você primeiro arranca isso aqui com alicate, né? Você vai arrancar esse material. E aí você tem aqui, olha, uma quantidade desse material que você pode, então, né, separar. Vou tirar aqui. Aí você vê, olha, esse material todo é ouro, ainda está agarrado aí na placa no resto da placa de circuito impresso. E depois que você tira, você joga isso dentro de uma solução química e essa solução química, o ouro fica aqui dentro. Eu deixei aqui no vídeo porque eu dou aula com esse material, mas para que a gente possa então recuperar esse ouro, basta então colocar um elemento químico aqui dentro e aí o ouro todo sedimenta, em poucos minutos ele sedimenta completo e fica lá no fundo. Então, através de um processo de filtragem, a gente consegue recuperar esse ouro e fundir, transformando ele ali naquelas barrinhas lá de ouro que você já deve ter visto na televisão ou em algum lugar. Pois bem, isso é acessível, tá? Isso daqui é acessível a toda e qualquer pessoa. Isso trata-se de ouro. Né? Qual o segredo para tirar esse ouro, né, para a gente conseguir recuperar esse ouro? O segredo, minha gente, é aquilo que eu sempre falo para você, é competência. O que você precisa para tirar o ouro da placa e transformar ele na parte líquida e depois na parte sólida e depois vender com isso? Você precisa de competência. É uma informação, percebe? É só uma informação que separa você do ouro do resíduo eletrônico. Ah, mas quais são os materiais que têm ouro? Isso também é uma informação. Isso não é uma máquina, isso não é alguém que você conhece, que conhece o presidente, isso não apesar disso também ter na Alemanha, tem em Canadá e outros países, mas trata-se aqui de uma informação. Eu garanto a você que todos os ingredientes para tirar esse ouro do resíduo eletrônico, ele tem no Brasil, ele tem em Angola, ele tem em Moçambique, ele tem em vários países. Agora, quais são? Exatamente aqui que a gente está. Você precisa de informação. Então, a partir de agora, eu te dou as boas-vindas, né? E esteja com a mente aberta, porque se você tiver informação, você consegue extrair ouro do lixo. Mas se você não tiver essa informação, o que você vai dizer? Você vai dizer que isso aqui é pura e simplesmente lixo. Tudo bem? Então, começamos assim com um exemplo prático. A partir de agora, eu vou poder, então, passar aqui para a nossa apresentação, que eu fiz aqui com carinho aqui para vocês. Vamos lá. O mercado de resíduos sólidos. Entenda o mercado e saiba como aproveitar as melhores oportunidades. Eu estou falando aqui do Virapuru Training Center, que é o centro de treinamento em energia e meio ambiente localizado aqui na Alemanha, tá? E daqui saem essas aulas. Apesar dos cursos e dos treinamentos estarem todos em português, esse centro fica na Alemanha. Tá? E é coordenado aqui e é dirigido aqui por mim, certo? Então vamos lá, eu preparei esse conteúdo aqui para vocês, né? Que é primeiro para entender o mercado global, depois a gente vai dar uma olhada nos segmentos do mercado, para depois dar uma pincelada aqui na mão de obra qualificada e falar um pouquinho sobre essa questão, né, de reciclagem, tratamento e comércio de resíduos. Na próxima aula, eu vou falar um pouco mais sobre essas duas questões aqui de mão de obra qualificada e também de reciclagem e tratamento, que é a parte de tecnologia. Então você tem uma mão de obra qualificada para operar aquela tecnologia lá que você
precisa para movimentar o setor de resíduos sólidos. Tá, tudo bem. Então vamos falar do mercado global? Antes de tudo, você tem que entender, né, uma coisa chamada ciclo de vida do produto, antes de falar em resíduo. E aí a gente parte a falar de negócios com resíduos sólidos. Veja bem, no Brasil, a Lei 12.305 de 2010, que é a lei que é chamada também de Política Nacional de Resíduos Sólidos, inclusive o Brasil sai na frente de muitos países aí quando desenvolve essa lei, já eu explico para vocês. Ela define o ciclo de vida do produto no seu artigo 3º, no inciso 4º, e diz que é o seguinte: ciclo de vida do produto é uma série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção das matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a destinação final. Percebe? Então por isso que se chama ciclo de vida, porque é desde o nascimento do desenho dele até a sua disposição final. Melhor lendo aqui, disposição final, eu tinha falado destinação final. Então uma das etapas é o quê? O desenvolvimento, o design do projeto que está aqui, né? E aí você tem a obtenção de matéria-prima, insumos, e aí você tem esse processamento dessa matéria-prima, quando a gente vai detalhar um pouco mais. Aí você tem ali os convertores, produção de um produto, e aí depois de produzido você vai distribuir, levar para o varejo, e aí esse varejo vai levar para os consumidores, e os consumidores então vão descartar isso daí, transformando isso em lixo ou resíduo ou rejeito, dependendo de como isso acontece. Uma parte disso então é direcionado para a reciclagem, outra parte para compostagem ou incineração ou aterro ou lixão. Todas essas possibilidades aqui existem atualmente no Brasil e nos países em desenvolvimento. E na Alemanha, por exemplo, essa parte aqui de lixão não existe mais, o aterro é bem pouco. Aí o que tem na Alemanha? Incineração, compostagem, isso sim, de fato. Mas essa parte aqui da reciclagem, ela é grande. Ela volta bastante coisa aqui para o processo produtivo. Então você tem um ciclo de vida do produto, né, que é girando aí dentro desse contexto aqui, né, do desenho até a destinação final e depois girando aí. O que acontece? Que eu ia falar para vocês sobre a questão da legislação. Entenda uma coisa. O mundo, ele se divide na área de resíduos sólidos, ele se divide em 3 tipos, 3 mercados, tá? Isso aqui também nem todo mundo sabe disso. Mas tudo bem, vamos lá. Isso é conhecimento normalmente aqui da Europa, aqui da Alemanha, e aqui eles se comunicam dessa forma. Mas isso se aplica a todo mundo, tá? Apesar dessa linguagem ser utilizada aqui na Alemanha, ele se refere ao mercado brasileiro dessa forma, mercado angolano, moçambicano, e enfim, todo o mercado. O que ocorre? Tem 3 mercados. Tem o mercado amador, que não tem nada, não tem legislação, não tem nada, é cada um por si, Deus por todos, joga lixo no meio da rua, não tem uma regulamentação. Às vezes uma prefeitura, uma cidade, o gestor público contrata uma empresa, mas não tem regra, pode jogar em qualquer canto, não há nada definido. É uma terra sem lei no que se trata de resíduos sólidos. Aí depois tem o mercado intermediário, que é onde já existe uma legislação federal, quem sabe já a nível estadual e a nível municipal. Existem os planos, né, ou então está em processo de construção dos planos municipais e a responsabilização dos grandes geradores, e aí começam a surgir as indústrias, as usinas de reciclagem, as usinas de biogás, de compostagem, começam a surgir nesse processo. E depois, né, esse processo ele dura um certo tempo, desse processo de implementação de uma lei federal. Então perceba, antes não tinha nada, e depois nasce uma lei federal que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí ela vai se transformando em leis estaduais, municipais, e vai sendo implementada nas empresas, e aí o mercado começa a crescer, começam a surgir empresas, até que esse mercado vai estar mais maduro, né, e vai ter ali muitas das cidades já resolvendo vários problemas aí no setor de resíduos. Criou emprego, criou negócios, criou várias coisas. Aí esse mercado vai estar o quê? Maduro. Quando ele estiver maduro, é que vem as empresas, as grandes empresas multinacionais, que vão fazer o quê? Vão comprar essas empresas completas. Então, quem começou lá no início, que brigou lá com todo mundo, montou sua usina e depois, com o tempo, aquele negócio vai crescendo, estabilizou, aí vem um grandão que vai e compra aquilo ali de você.
Então esteja preparado para receber propostas de empresas grandes, realmente grandes, na ordem aí de bilhões de euros, bilhões de dólares, que vão estar interessados em comprar a sua empresa, caso você decida montar uma empresa agora. Para quem está no Brasil, ele está exatamente no mercado intermediário. Já foi criada a lei, já tem aí 8 anos de lei, né? E aí tem que ser implementado, já tem algumas coisas sendo implementadas, inclusive o plano, mas também usinas, e está nascendo, essa coisa está crescendo. Então tem muita gente de olho já no mercado como o mercado brasileiro, torcendo para que continue o processo de regulamentação, não afrouxe as leis. O Ministério Público tem que ir para cima para cumprir, porque vencendo essa resistência, essa primeira resistência, aí começam a aparecer os negócios de vários tipos. Então, muita gente fala assim, não sei como tratar resíduo orgânico, beleza. A partir do momento que tem uma usina de biogás, por exemplo, para tratar resíduo orgânico municipal e dar conta de uma cidade grande, aí acaba a desculpa de todo mundo. Percebe? Nenhum prefeito, nenhum gestor público mais vai poder dizer que não dá para resolver aquilo ali, porque tal cidade já resolveu. Então vira referência, criam-se vários negócios, isso acontece de uma vez só. Esteja preparado para reconhecer isso. Tá certo? Então esse é um ponto, esse ponto aí que diferencia os mercados. Mas vamos voltar aqui para a nossa apresentação, que eu ia dizer a vocês o seguinte. Olha só o que eu estou vendo aqui. Nós temos, então, aqui nos negócios com resíduos sólidos que a gente está falando, você tem aqui esse ciclo produtivo, né? Tem esse ciclo produtivo, nesse caso aqui do plástico, que a gente está vendo, ciclo produtivo, com a extrusão, plástico pronto para ser reintroduzido, né? Aqui você tem a granulação, e aí aquilo ali vai fazer a extrusão, depois se transforma em produtos, depois vai ser descaracterizado, ele vai ser triturado, vai ser limpo e tudo mais, vira de novo aquele granulado, e esse granulado vai novamente para a indústria, aí você tem um ciclo fechado aqui, um ciclo produtivo fechado. Aí o que ocorre? Você tem basicamente duas indústrias nesse processo, que é a indústria de produção, por exemplo, a indústria alimentícia, naval, química, agroindústria, têxtil e outras, e você que é essa daqui, ó, essa daqui que pega a matéria-prima, aí processa aqui na indústria e transforma em produto. Isso aqui é a indústria de produção, certo? É essa parte aqui. E você tem a outra indústria que é chamada indústria de engenharia reversa. A indústria de engenharia reversa é aquela que pega isso daqui, que nesse caso já não é mais produto, se transformou em resíduo. Alguém descartou isso aqui, se transformou em resíduo. Aí vem uma outra parte da indústria que vai fazer o quê? Vai descaracterizar aquilo ali, separar, lavar, vai fazer tudo que é preciso para transformar isso aqui novamente em matéria-prima, em insumo para a indústria, a indústria de produção. Percebe? Então aqui dentro dessa questão você tem o armazenamento, a coleta, transporte, triagem, tratamento e até mesmo a disposição final. Ficou claro isso aqui? Então são duas indústrias que estão interagindo. Aí você vai pensar comigo o seguinte, olha só como é claro isso. Em um país desenvolvido, que tem essas tecnologias desenvolvidas, essas indústrias são basicamente do mesmo tamanho, uma da outra. Então a quantidade de dinheiro que essa indústria aqui movimenta é mais ou menos também correspondente à quantidade de dinheiro que essa outra indústria aqui de baixo movimenta. São duas indústrias grandes, a indústria de produção e a indústria da engenharia reversa. Estando claro isso daqui, a gente vai explicar um pouco melhor, né? Você tem aqui a natureza fornecendo nessa imagem que vocês estão vendo madeira, fornecendo aqui matéria-prima, pode ser madeira, mas é minério, pode ser petróleo, pode ser uma série de outras coisas, recursos naturais que você vai transformar aqui em matéria-prima, né? E essa matéria-prima vai então para a indústria de produção, onde ela vai produzir o quê? Os produtos, né? Aqui esses produtos. E esse produto, novamente, né, produzido, ele vai para o comércio, vem para o consumidor, ao descartar isso aqui, transforma esse material em resíduo, e aqui do resíduo acontece um processo, né, por exemplo, no Brasil, que essa lei está em desenvolvimento, esse resíduo é imediatamente transformado em alguma matéria-prima que se transforma novamente em produto, ou mesmo o reuso, que é o caso das garrafas de cerveja, garrafa de refrigerante, garrafa de vidro,
Algumas garrafas de plástico na Alemanha são reutilizadas. Então você tem o processo de reuso. A depender do país em questão, grande parte desses resíduos começa então a vir aqui para a indústria de engenharia reversa. Aqui a gente já está eliminando a questão do aterro sanitário e do lixão, né? O aterro sanitário em país desenvolvido, ele absorve uma pequena quantidade, mas continua absorvendo uma pequena quantidade. Mas o objetivo final, o objetivo de cada vez maior, e a gente já está conseguindo fazer isso, é que nada mais vá para o aterro sanitário, tudo venha para a indústria de engenharia reversa. Como é que faz isso, pessoal? Basta desenhar os novos produtos já pensando que quando isso se transformar em resíduo, ele vai poder ser facilmente reaproveitado aqui pela indústria de engenharia reversa. Aqui acontece o quê? Uma parte desses materiais vem logo aqui na forma de produto, nessa indústria, e outra parte vem aqui para ser transformado em matéria-prima e novamente voltar para o ciclo produtivo. Agora repare uma coisa, aqui nesse resíduo vocês estão vendo outras setinhas aqui também, tudo vindo para cá. Por quê? Porque em tudo que é processo existente, tudo que é processo, vai haver geração de resíduos. A geração de resíduos ela é normal para toda e qualquer atividade humana. Até mesmo o próprio aproveitamento de resíduos não consegue aproveitar muitas vezes o resíduo completo, ou então ele gera resíduo de outro canto. E aí ele também vem para essa questão aqui da geração de resíduos. Então você tem, na extração da matéria-prima, você tem geração de resíduos. Na produção de novos produtos aí, você tem geração de resíduos. No comércio tem geração de resíduos. Aqui, para transformar em produto, tem geração. Os consumidores, por exemplo, tiram um celular de dentro da embalagem, a embalagem vira resíduo, né? E aí você tem ali a geração de resíduos. E o próprio material que ele consumiu também vai virar resíduo com o tempo. É só uma questão de tempo. Tá entendido isso aqui, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Vou puxar aqui novamente para você entender uma coisa que é importante. Tá? O que ocorre? Toda vez que você vê lixo nas ruas, imagine que, aplicado essa teoria aqui que a gente está falando, que aqui na Alemanha é prática, você pode eliminar todo e qualquer tipo de resíduo das ruas, dos rios, evitar que isso vá para lixão ou mesmo aterro sanitário. Grande parte dos resíduos que vão para aterro sanitário podem ser aproveitados, mesmo os orgânicos podem e devem ser aproveitados. Estou falando aqui de muitos negócios, lembra? Lembrar aqui novamente para dizer, ó, ouro líquido, nesse caso aqui é líquido, se eu quiser transformar ele em sólido, eu só coloco uma químicazinha aqui dentro e transformo isso em dinheiro depois. Então lixo é dinheiro. Entendido isso, a gente vai dar sequência aqui no nosso treinamento, já falando de coisas mais práticas. Veja o que eu preparei aqui para você, olha só. Nós temos aqui, né, você pensar, mas será que resíduo é grande? Ó, veja bem, você tem aqui vazamento de petróleo. Né? O petróleo ele mata primeiro o plâncton, ou seja, o micro-organismo vegetal e animais dos quais os peixes se alimentam. Dessa forma ocorre uma reação em cadeia e isso aqui gera um prejuízo gigantesco para a população. Se o petróleo cai no mar, ele passa a ser então o que? Resíduo. Se você tem uma tecnologia que é capaz de separar o petróleo da água, então isso numa situação como essa que é muito bem-vindo. Mas também, por exemplo, no maior acidente ambiental, na maior catástrofe ambiental que aconteceu no Brasil, que foi o rompimento da barragem, né, de Mariana, da cidade de Mariana, em Minas Gerais, quando tivemos aí uma indústria aí de mineração que tem aquela lama toda lá, né, aquele acumulado, quebrou a barragem, aquilo ali saltou, praticamente matou o Rio Doce, né, que é um rio aí de vários e vários quilômetros, várias cidades foram encharcadas. Você vê esse carro aqui que foi parar lá em cima, estava aqui embaixo, com aquele monte de lama que veio descendo lá da indústria, alagou com tudo e levou o carro lá para cima, também matou algumas pessoas. Essa lama aqui, esse acidente poderia ter sido evitado se a empresa tivesse solucionado o problema dessa lama. Certo? Se essa lama não tivesse sido gerada e acumulada, isso teria sido resolvido. O que é que precisa para isso aqui, minha gente? Um especialista nessa área. Tá? Você pode pensar que, mas isso daí é uma coisa muito específica, não tem tecnologia. Não, tem, tudo tem tecnologia. Mas veja, por exemplo, cenas como essa.
você tem aqui um lixão a céu aberto, várias pessoas ali catando. Imagina, se essas pessoas estão catando lixo aqui, é porque encontraram valor, algum tipo de valor aqui dentro. Então cabe a gente fazer com que o processo de engenharia reversa, aquele ciclo lá, se feche e a gente consiga trazer cada vez mais resíduos que vão parar aqui no lixão para o processo produtivo. Então esse é o trabalho, por exemplo, de um profissional em gerenciamento de resíduos sólidos. Ele é encarregado de evitar que esse lixo venha parar aqui nos lixões. A mesma coisa que para os corpos d'água, onde o impacto é até maior do que no lixão. Porque você tem aqui resíduo orgânico contaminando a água, aumentando a demanda biológica por oxigênio, prejudicando os seres vivos que vivem aqui, os peixes e tudo mais, e aí retirando o oxigênio da água para poder fazer a degradação da matéria orgânica, e aquilo ali vai empobrecendo a água de oxigênio e os peixes começam a morrer, e aí é uma catástrofe do mesmo jeito, entendeu? Morrem pessoas, morrem animais, água contaminada, quem sabe com que tipo de coisa está sendo contaminada. Como evitar isso aqui? Através do profissional de gerenciamento de resíduos, porque o profissional sabe destinar de forma ambientalmente adequada os resíduos que, se não forem destinados, acabam então parando ou contaminando solos através de lixões ou então mesmo os corpos d'água aqui, como a gente está vendo nessa foto. Tudo bem? Ou seja, minha gente, o que eu quero dizer para você é que o mercado precisa de soluções, mas tem que ser de forma urgente. Urgente, tem muita coisa poluída, muita coisa que ainda vai poluir, né? E muita coisa que você pode ter um papel importante nessa questão aí da retirada da poluição, certo? Então, o que você tem que entender? Que esse mercado ele é gigantesco. Esse problema de poluição de solo, de mar, né, tudo, de ar, ele é global. Ele é global. A partir do momento que você se especializa, não importa se você está na Malásia, ou está na Alemanha, ou na França, no Canadá, no Japão, não importa. A partir do momento que você entende como fazer o gerenciamento de resíduos da forma correta, amigo, você pode trabalhar em qualquer parte do mundo, desde que você fale o idioma em questão, né? O idioma lá do país, se fala inglês, se fala alemão, francês, sei lá, italiano, espanhol, português. Então você pode trabalhar naqueles países fazendo gerenciamento, porque trabalhar com gerenciamento é basicamente isso. Você conhece a legislação do país, se houver legislação, e você vai então fazer cumprir aquela legislação. Como? Criando negócios, tá? Sabendo criar negócios. Vamos dar uma olhadinha na questão do dinheiro. Quanto dinheiro, né, é movimentado isso? A gente viu que existe uma relação entre a quantidade de dinheiro, né, do setor produtivo, e também existe uma relação direta desse setor produtivo, afinal de contas ele também produz resíduos, né, com o setor de engenharia reversa. Tá? Então o que ocorre? O PIB brasileiro, vocês estão vendo aqui, olha, ele aumentou, ele vinha ali numa década de 60 aí, e tal, ditadura militar, e aí ele foi aqui, se manteve, cresceu pouco, né, nesse período, e depois teve aqui um pico, ó, de 2002 até 2011, né, aqui quando foi o governo Lula, ele teve um alto crescimento. Então a produção brasileira, o governo Lula investiu fortemente no setor produtivo brasileiro. E o que ocorre quando o setor produtivo, ou seja, o produto interno bruto, tudo aquilo que é produzido, o que ocorre quando ele cresce? Cresce também a geração de resíduos e a demanda por resíduos. Agora, qual o valor disso? Olha, essa indústria chegou aqui no pico em 2011 com mais de 2,5 trilhões de dólares. Pensa agora uma relação desse valor. Se a gente dizer que a indústria da engenharia reversa é do mesmo tamanho, então seria mais 2,5 trilhões de dólares para a indústria de resíduos sólidos. Certo? É muita coisa, minha gente, é muita coisa. Mas digamos que não seja, digamos que seja 50%. Aí você vai colocar aqui 1,25 trilhões, que ainda é muita coisa. Digamos que seja, sei lá, 10%. Então você tem aí 250 bilhões de dólares nesse setor. É realmente muito dinheiro.
E nesse ponto eu vou te falar uma curiosidade. Né? Às vezes, justamente aqui, que alguns setores que também estudam economia, alguns órgãos, alguns jornalistas, eles falam assim, mas se a gente aproveitasse o reciclável, aí teria um aproveitamento, economizaria 8 bilhões de reais. E eu fico assim pensando, meu Deus, de onde é tirado esses 8 bilhões? Eles devem ter os argumentos, com certeza tem, mas eu digo a vocês uma coisa, é muito maior do que isso. Se eu pegar 10% só do PIB lá de 2011, que foi tudo bem, que foi o maior PIB do Brasil na história, né, a gente vai ver também que dá para tirar, né, 250 bilhões de reais. Mas digamos que seja, vou olhar aqui, olha, novamente, o PIB de 2015, que estava ali 1,7 trilhões de dólares, então você tem 10%, você tem 150 bi, muito mais do que os 8 bi que foi anunciado uma temporada no Brasil, dizendo que o Brasil poderia economizar ou ganhar 8 bilhões de dólares. É muito mais do que isso, tem nem comparação. Se a gente fizer outros cálculos, né, eu vou fazer um cálculo aqui rápido, espero que não confunda um pouco sua cabeça, mas olha só, a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, movimenta aí por ano 50 bi, né, com resíduos sólidos, só com a movimentação de mercadoria. Então você tem o Brasil com 200 milhões de habitantes, 210, e aí dá um fator de 2,5, 2,51, 52, tá, em relação à Alemanha. Ou seja, 80 milhões, e o Brasil é 2,5 vezes maior, 200 milhões de habitantes. Se eu pegar o setor de resíduos da Alemanha, que está desenvolvido, está com as usinas, está tudo completinho, está funcionando esse trânsito de mercadorias, e imaginasse que no Brasil existisse também essa indústria, né, que aí a gente vai realmente ver com quanto dinheiro o Brasil poderia movimentar com essa coisa de material para a indústria, né? Então a gente teria proporcional à população, quantidade de resíduos gerado, consequentemente quantidade de matéria-prima a ser comercializada. Então a gente teria 80 milhões de habitantes, movimento 50 bilhões de euros por ano, segundo o Ministério do Meio Ambiente alemão. O Brasil é 2,5 vezes maior, tem 200 milhões de habitantes, 210 na verdade, então movimentaria também 2,5 vezes mais dinheiro, ou seja, em vez de 50 bi, seria 125 bilhões de euros. Falei dólar, mas é euro, tá? De euros. Isso daí com um câmbio, digamos, de 4 reais por euro, o que hoje deve ser 4,2 ou 4,3, então você tem 4 vezes mais, né? Se fosse 4, você teria o quê? Você teria aqui 250, 500 bilhões de reais por ano e não 8 bilhões de reais. É muito mais do que aquilo que eu falei. Então, mostrei um outro caminho que calcula de uma outra forma, uma maneira aproximada desse mercado, e você vê que novamente sai um número muito maior do que aquilo que está sendo anunciado pelos órgãos. Tudo bem? Mas por que isso? Porque falta a percepção, é entender o mercado, a estruturação desse mercado, como ele funciona, que tipo de indústria, que tipo de serviço, quais são as formas de ganhar dinheiro com isso. Isso que são coisas características de um profissional de gerenciamento de resíduos sólidos. Ele sabe responder isso. Normalmente ele tem essa visão global desse mercado. Mas não precisa global. Minha gente, se você pensar grande, basta pensar, né, se você pensar global, o resíduo que você vende, o resíduo eletrônico, né? Lembra do ouro que eu falei aqui na minha frente. Você pode vender para a China, você pode vender para a Índia, para a Alemanha, para vários lugares. Então você tem que reconhecer esse material, classificar, para poder então vender. Existe uma comunicação aí internacional, um padrão, entendeu? Todo mundo falando a mesma linguagem. E aí faz-se o comércio também a nível global. A China compra matéria-prima do mundo inteiro. E se você tem uma indústria de transformação, uma indústria de engenharia reversa, você transforma lixo em um produto e esse produto você vende para a China ou para a Índia, para a Alemanha, para qualquer lugar. Desde que você fabrique, o seu desafio é transformar aquilo ali na forma e aparência daquele produto que vai servir para aquela indústria, entende? Então, é isso que conta. E o que é que precisa para fazer isso, minha gente? Competência. A máquina é resultado da sua competência. Você, ao desenvolver competência, é que você vai saber, então, que tipo de máquina você vai usar. O que é melhor, compostagem ou biodigestão?
Você tem que sair da questão de ideologia e começar a pensar em números, em dinheiro, o que é melhor para o negócio. De repente você coloca uma indústria, uma usina de compostagem, mas aquilo não gera um retorno interessante, porque você estava pensando, mas a compostagem é mais barata que a biodigestão. Beleza, mas de qualquer forma você vai precisar de um investidor externo e ele não vai se interessar por um negócio com baixo retorno. Às vezes, se você partir para o caminho, né, às vezes até mais caro, mas tem um retorno melhor, você conquista investidores. Você não precisa investir, você conquista investidores. Quem é que sabe fazer isso para você? Primeiro você tem que entender sobre gerenciamento de resíduos sólidos, porque é no gerenciamento que você vai apontar a destinação dos resíduos gerados pelo segmento. Um profissional de gerenciamento de resíduos, ele entende de economia, ele entende dessa indústria de engenharia reversa, ele sabe o valor das coisas, sabe que tipo de material. Você consegue se imaginar nessa situação? Quando chega alguém e diz, olha, eu estou com esse material aqui e eu não sei o que é isso, tem uma caixa disso aqui, né, sobrou aí e tal da produção, não sei o que é isso. Aí você vai lá e olha e você vai dizer, olha, isso aqui é polietileno de alta densidade. Aí você vai saber reconhecer no material que está sendo mostrado, né? Ele tem aqui, né, tem essa nomenclatura, tem esses símbolos, né, na Alemanha, tudo entra em norma, mas também no Brasil e em outros países. Então você é um profissional que reconhece esse material. Você consegue imaginar o que vai fazer com isso, para quem que você vai vender e que forma. Vai ter que triturar, vai ter que lavar, vai ter que fazer o quê? Você é um profissional de gerenciamento, você sabe destinar aquilo ali, mas também você sabe reconhecer o valor. Por exemplo, se tem uma grande quantidade desse material na cidade que você está, de repente é viável uma usina de reciclagem desse material, que vai transformar ele em quê? Naquele produto que o mercado precisa, não é, sabe? Às vezes a pessoa diz assim, mas é uma usina de reciclagem de polietileno de alta densidade, ela tem que fazer... Não tem que fazer nada. Ela tem que fazer aquilo que o mercado quer. Se um comprador recebe isso do jeito que está, então você vai vender do jeito que está. Mas se de repente der mais dinheiro para você agregar valor a isso e, sei lá, lavar ou triturar, transformar em granulado, sabe? Aí você vai analisar o investimento que você tem que fazer para trabalhar com o comércio daquilo ali. Agregar valor àquele produto ali retirado dos resíduos, transformar ele em matéria-prima com alto valor agregado. Essa é a função de um profissional de gerenciamento de resíduos sólidos, de verdade. Aí eu pergunto a você se imagina, falando com políticos, sobre que legislação tem que ser feita para estimular esse mercado? Você se imagina falando com empresários ali que estão interessados em novos negócios e você falando, olha, isso aqui você vai ganhar tanto, aquilo ali você vai ganhar tanto. Você se imagina, ao criar esses negócios, atraindo investidores, você de chegar com os catadores e dizer, olha, vou fechar um negócio aqui que vai empregar vocês tudo de uma vez. Todo mundo de uma vez vai ser empregado, graças a esse negócio que eu estou fechando. Então vamos todo mundo trabalhar junto, aumentando a qualidade daquilo que os catadores falam. Você se imagina sendo alguém que vai evitar que esse material chegue nos rios e contamine o solo? Lembra daquele lixão lá? Pois é, evitar que esse material chegue lá porque você criou um negócio. Se você se imagina fazendo isso, meu amigo, você é um profissional de gerenciamento de resíduos sólidos. Só está faltando desenvolver essa visão que eu estou passando aqui para você nesse treinamento empresarial gratuito. Tá gratuito. Tudo bem? Então vamos voltar lá e dar uma olhada novamente naquele diagrama, né, que a gente já tinha visto aqui, ó, que é o diagrama aqui do PIB do Brasil, que, né, a gente viu aqui de vários anos e eu mostrei aqui para vocês. Olha, desse PIB total aqui de 2,5 trilhões de dólares, 27%, deixa eu ver de que ano, isso aqui é 2011, justamente aqui nesse pico, 2011. Então foi 27,5% foi na indústria, né, na indústria de processamento mesmo, aquilo e tudo mais. Agora, grande parte é nos serviços, que também é muito amplo no setor de resíduos sólidos, muito grande. Porque você tem aqui professores, qualificação, consultorias, engenharia, uma série de coisas. Esse serviço aqui é a base para que essa indústria funcione. Essa mesma parte de serviço também existe na indústria de resíduos sólidos, tá? Como funciona aqui o mercado alemão? Ele é basicamente dividido nessas 4 partes aqui, que é a questão do tratamento e destinação de resíduos, essa parte verde,
né, que se subdivide aqui em 3 outras áreas, né, que você tem aqui o reaproveitamento de materiais, esse aqui é o aproveitamento energético e esse aqui é a eliminação dos resíduos, né, você tem aqui. O outro é comércio de materiais, comércio de resíduos, de equipamentos, na verdade, que é, por exemplo, um fogão que foi consertado, uma geladeira, máquinas, equipamentos, tudo que poderia virar resíduo acaba se transformando em outros produtos. Então você comercializa isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui bacana para você. Lembra dos computadores? Você pensa assim, mas o que a gente pode fazer com isso? Olha, lembra daqueles computadores 486? Aquele antigo pra caramba, processador 486. Sabe o que aconteceu com aquilo ali na Alemanha? Tem muito desses automáticos, esses caixas automáticos que, por exemplo, vende cigarro ou então vende ticket de passagem na estação de trem. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os processadores e parte dos equipamentos eletrônicos disso daí e utilizaram nessas máquinas. Porque para essas máquinas, para o sistema operacional dessas máquinas, aquele processador era muito bom. Percebe? Então não precisou destruir o processador, você aproveitou ele em um outro segmento. Continuou sendo como processador, só que agora de um computador mais simples, que é o computador de uma máquina que vende ticket de passagem de trem. Aquilo ali são processadores, se eu não me engano, 486, mas pode ser que seja 386 também. Tá certo? Então, mas eu não sabia. É justamente isso que eu estou falando para você. A questão de resíduos, de trabalhar com resíduos, ganhar dinheiro e transformar lixo em ouro é só uma questão da sua percepção, a sua capacidade de enxergar os negócios onde ele existe. Para isso, você pode até pensar, mas eu estou no Brasil, eu só vou olhar para o Brasil. Não é assim que funciona. Você não vai inventar a roda de novo, amigo. Você tem que estudar também o mercado de fora, principalmente o mercado europeu. Aqui na Alemanha, como é que os alemães resolveram? Como é que os japoneses resolveram? Eu tenho uma legislação aqui para cumprir. Qual dessas soluções eu posso adaptar para a minha legislação e ganhar dinheiro? Aí sim é que você vai se transformar num verdadeiro profissional em gerenciamento de resíduos sólidos. Percebe? Então é isso aí. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Deixa eu colocar aquela aqui novamente, tá? Para que você veja então. Olha, então o outro setor é o setor de engenharia. Você tem aqui, olha, o setor de engenharia e de economia, né, que movimenta, por exemplo, aqui a construção de usinas, construção de veículos, né, a construção de coletores, certo? E a parte também de teste de exames diagnósticos, também a parte de serviços, tá dentro dessa área aqui. E claro, esse daqui tem a ver com a limpeza pública, né? Limpeza de rua, transporte de resíduos municipais, né? Esse Abfallsammlung aqui seria a armazenagem, né? Armazenagem de resíduos. Então você tem aqui, ó, limpeza de ruas e armazenagem e transporte de resíduos. É coleta e destinação, coleta e transporte, na verdade, isso daqui, né? Seria essa outra parte. Esse aqui é o mercado alemão. O quanto ele movimenta? A economia circular na Alemanha, que envolve, além do resíduo sólido, outros mercados, ela movimentou em 2016 70 bi. Gerou aqui, olha, 250 mil empregos diretos. Tá? Resíduos sólidos movimentou isso daqui na economia circular, tá? Na Alemanha. Já resíduos sólidos movimentou dos 70 bi, movimentou 40 bi. E dos 250 mil empregos diretos, 200 mil empregos diretos foram aí no setor de resíduos sólidos, que é isso aqui que você está vendo. Tudo bem? Então, eu acabei interlinkando isso daqui com a notícia, né, que tem. E aí eu vou passar aqui, então, também está ligado isso aqui, deixa eu ver. Eu tenho que fazer o quê? Está todo o tempo indo para lá, tá vendo? Então, separar, eu vou passar aqui então para outra apresentação. E você tem um mercado europeu, né, movimentando aí, olha, da economia circular. Na Europa, antes de 2025, a economia circular vai poder movimentar 700 bilhões de dólares, que é isso que eles estão vendo aqui. Isso está dentro desse documentário, né, escrito aqui com o nome, né, esse nome aqui você pode pesquisar na internet e ler mais sobre isso. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. O mercado global, então você tem um PIB global aí estimado em 74 trilhões de dólares. Lembra aquilo que eu falei para você? Que boa parte desse PIB ele pode também ser convertido aí
na área de engenharia reversa. Então, você teria um certo percentual disso aqui também na área de resíduos sólidos. Estou falando de 74 trilhões de dólares. Isso é a produção, produto interno bruto de todos os países, e aqui nesse desenho está quem mais contribui para esse PIB global. Você tem aqui os Estados Unidos, que é a maior contribuição, com 24,32%. Olha, um quarto da produção global é feita nos Estados Unidos. Você tem aqui a China também, que cresceu muito, né, nos últimos anos, 14%, 15%, e o Brasil está aqui embaixo com 2,4% de contribuição para o PIB global. Tá, isso aqui também está linkado, por isso está indo lá para outra notícia. Deixa eu ver aqui para passar para outro slide. A gente vai por aqui então. E aí você tem aqui os segmentos do setor de resíduos, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na nossa próxima apresentação, portanto, estamos chegando aqui ao fim. Mas rapidamente, para você entender, olha, você tem aqui o lixão, a geração de resíduos, tipos de coleta, aí você tem aquilo que eu falei, a coleta e a limpeza urbana, depois você tem uma central de triagem que vai dividir isso aqui basicamente, a grosso modo, em 3 frações, 50% segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 50% é resíduo orgânico, 5% rejeito e 45% recicláveis. Esses 45% recicláveis aqui vai abastecer as indústrias da reciclagem. Você tem reciclagem de plástico, de papel, de vidro, eletroeletrônico, construção civil e várias outras recicladoras. Os rejeitos vão para o aterro sanitário e os orgânicos podem ir para um biodigestor ou mesmo para uma usina de compostagem, que pode alimentar o biodigestor, um incinerador, por exemplo, para tratamento de resíduos perigosos, no caso aqui, hospitalares. O biodigestor, por outro lado, pode gerar então o biofertilizante e a energia que, em um processo fechado e autoalimentável aqui, uma central de tratamento de resíduos sólidos, pode se transformar então na fonte de energia para as usinas de reciclagem, com impacto direto no custo de produção da matéria-prima, que fica mais barato e pode então perfeitamente atender a indústria. A indústria que é o quê? Preço barato. Então essa aqui é uma receita que funciona na indústria. O que precisa de mão de obra qualificada? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, né, sobre essa indústria de engenharia reversa, qual é na questão operacional, que tipo de técnico precisa, gestores, engenheiros, especialistas. Você já imagina que precisa de muita coisa para poder alimentar essa indústria. Vou fechando então aqui a nossa apresentação de hoje com essas fotos aqui. Olha, isso aqui é uma britadeira móvel, né, que faz o quê? Independente de onde o resíduo é gerado, você pode levar essa britadeira móvel, inclusive ela está em cima aqui de um transporte aqui facilitado, né? E aí você coloca aqui o resíduo da construção civil aqui dentro, ela vai triturar, lá atrás ela tem um pequeno um filtro lá que separa em função do tamanho das pedras aqui que vão sendo quebradas, né? Separa, e você pode colocar aqui também uma peneira rotatória aqui atrás para separar ainda mais e reaproveitar esse material na própria obra ou então vendendo para o mercado qualquer. Aqui do outro lado você tem um projeto de um biodigestor, né, que ele trata, nesse caso aqui, como é na Alemanha, ele está pegando matéria-prima aqui, a silagem de milho, e está dentro desse fermentador aqui, ele está gerando biogás, que aqui nesse motor então é transformado em energia elétrica, certo? E aí esse empresário aqui, ele vai vender energia elétrica e também o biofertilizante. Projeto extremamente simples, você vê aqui como é na Alemanha, não está murado, é uma coisa que até do lado de fora a pessoa consegue ver muito bem, extremamente simples na parte construtiva, inclusive dá para construir isso aqui até bem rápido, um projeto como esse na Alemanha se constrói em 3 meses, né? Mas o grande segredo aqui é a biotecnologia, o que ocorre aqui dentro desses fermentadores. É isso que é a ciência realmente difícil de fazer. Um outro exemplo, para finalizar essa nossa aula de hoje, é a reciclagem de resíduos eletroeletrônicos, em que você tem aqui uma esteira, né? Poderia ser assim, não é que é sempre assim. E aí você tem ali os materiais chegando, né? Você vê aí como isso funciona, vai colocando ali naquela esteira, esse material vai sendo separado, vai sendo desmontado, separado os componentes, descaracterizado. Aí tem uma geração aqui de rejeitos, né, que a gente poderia dizer. E nesse caminho aqui, vários outros materiais que vão sendo retirados desses materiais, se transformando então
em produtos utilizados, que podem ser comercializados como produto de segunda mão, componentes, lembra que eu falei do processador para as máquinas de vender tickets de passagem? Pois é, ou matéria-prima mesmo, retirando ouro e prata, que eu também mostrei aqui para você um pouco sobre esse ouro, prata, cobre, ABS, vidro e muitos outros materiais aí, certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para você aqui na nossa apresentação. Eu espero que você tenha gostado. Na próxima aula eu vou falar mais sobre esses profissionais. Quais são as características desses profissionais, o que eles precisam ter para realmente ter chance nesse mercado. E olha, o profissional, ele não somente tem que ter a capacidade de trabalhar como funcionário, como tecnólogo de reciclagem de papel, de vidro, qualquer outra coisa, como também ele tem que ter a capacidade, principalmente no momento em que o mercado está, vou citar aqui o mercado brasileiro, mas também de Angola, Moçambique e outros países que ainda não têm se desenvolvido, de criar a situação de negócio. Você cria a situação de negócio. Muitas vezes você cria uma situação de negócio e consegue vender ela inteira. Inteira. Você ganha dinheiro pra caramba com isso. Muito dinheiro mesmo. Cria a situação de negócio e vende. Ah, eu não tenho dinheiro para investir. Vende. Vende o projeto inteiro. Porque aí você ganha até mais dinheiro. O segundo projeto você vai lá e pega esse dinheiro que você ganhou no primeiro e investe no segundo. Tem muito mercado. Muita coisa para fazer. Esse mercado... vou deixar você pensando no seguinte, vou finalizar essa aula deixando você pensar no seguinte. Imagine que tudo está destruído. O mercado de resíduos é um dos 3 mercados que precisam estar de pé para que a sociedade consiga evoluir. Vamos lá. Imagine tudo destruído, ou então um país subdesenvolvido, né? Então você tem uma área que é a área de produção de alimentos. Isso não pode faltar. Se não há produção de alimentos, simplesmente as pessoas vão morrer de fome. Então não tem como não produzir alimento. Ela tem que existir independente da situação daquele país, se está em guerra, se não está em guerra, se é pobre, se é rico, independente disso, o país precisa se alimentar. Então precisa de uma indústria para alimentar essa sociedade. A outra coisa é saúde. Saúde também é indispensável. Uma pessoa não pode ficar condenada a sofrer por uma dor de dente, ou então morrer de disenteria, morrer por problemas banais. Então é preciso ter uma indústria aí que fomente aí esses serviços da área de medicina, área médica, cuidar da saúde das pessoas. E ligado com a saúde está a questão dos resíduos. Imagina uma cidade que consegue produzir seus alimentos, consegue combater a saúde, mas aí o lixo é jogado no meio da rua. Aquilo ali vai dar ratos, vai dar vários vetores, vão causar problemas de saúde, então isso também precisa de tratamento. Você precisa da indústria de resíduos sólidos. Mesmo que você não perceba essa indústria, ela existe e ela está lá debaixo do seu nariz. Próxima vez que você botar a cara na rua, dê uma olhada quantos caminhões de lixo vão passar por você e aí você vai lembrar do que eu estou falando aqui para você, que essa indústria existe, independente de você percebê-la ou não. E ela é muito maior, mesmo essa parte que você ainda não percebeu. Você vai dizer, não tem isso, não tem aquilo. Você vai ficar surpreso quando descobrir que na sua cidade tem muito mais coisa dessa indústria que você imaginava. Tá certo? Mas claro que também falta muita coisa. Como? Que tipo de coisa está faltando? Eu vou falar com você na próxima aula. Eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro de hoje. Tá? Tem algumas coisas aí que você pode ler. Eu vou deixar aqui alguns links aqui embaixo para que você possa ler e complementar essa leitura. Quem sabe você pudesse dar um depoimento já falando sobre essa aula. Olha, eu estive lá no treinamento empresarial, lixo é dinheiro, lá do Virapuru Training Center. É aquela parte lá do curso livre. Só naquela parte ali eu já consegui aprender muita coisa. Então compartilha com os seus amigos, com as suas pessoas nas redes sociais, faz comentário, compartilhe o link desse treinamento, né? Compartilhe, cria umas imagens, sei lá, faz alguma coisa e mostra para o mundo que você aprendeu algo novo, algo muito bacana e que pode ajudar muita gente. Se você conhece alguém da área, então não perde tempo, chama, olha, fulano, encontrei finalmente um negócio que vai mudar a tua vida. Esse treinamento que o Gleison está fazendo é extraordinário, é para criar empreendedores, profissionais que querem ganhar dinheiro protegendo o meio ambiente e gerando emprego para quem precisa, para a população de baixa renda e também para os catadores, certo? Então é isso. Nós somos uma família, minha gente.
nós somos uma família. Todos nós apaixonados pelo que fazemos. É incrível como o lixo consegue trazer tanta gente apaixonada por lixo, né? Na verdade, pelos negócios que dá para se fazer ao combater a existência do próprio lixo. Então, nós somos profissionais que amamos o que fazemos. E como amantes dessa área, então compartilhe a sua alegria com todas as pessoas, dê o seu depoimento, diga o que você achou dessa aula aqui comigo e tenha certeza que tem muita coisa para fazer e eu te espero então na próxima aula. Um grande abraço, um beijo e que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula.